Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer umas questões e revisar aqui outro assunto que é para os cargos de nível médio da Prefeitura Municipal de Santo Estevão. Temos aqui uns assuntos que é de geometria plana, temos aqui algumas figuras geométricas, que é um dos assuntos do conteúdo programático. Temos aqui as figuras geométricas que basicamente ele pede aí no edital, pode ser que caia outra, mas aí pode ser combinação dessas figuras, mas basicamente ele pede isso lá no edital, que é quadrado, retângulo, triângulo e círculo. Então a gente tem que saber a definição e saber como calcular a área de cada um e o perímetro. Bom, um quadrado, pessoal, basicamente é uma figura geométrica que tem os quatro lados iguais. Então observe que esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Diferentemente de um retângulo, vocês estão observando aqui, um retângulo ele tem dois lados semelhantes e dois lados menorzinhos, mas esses dois lados menores são semelhantes entre si. Então vocês podem observar uma figura de um retângulo, por exemplo, uma porta. Uma porta é uma figura de um retângulo, se a gente idealizar no nosso dia a dia. Temos o triângulo também, que são três partes, e o círculo, que é a figura geométrica que representa uma bola no plano, certo? E como é que a gente calcula a área de cada figura dessa? A área do quadrado, pessoal, é super simples. A área do quadrado, vou botar aqui, área é igual. Se eu tiver aqui um quadrado com o lado 1 e o lado 2 aqui, a área simplesmente eu multiplicar o lado 1 vezes o lado 2. Super simples a área do quadrado, pessoal, certo? E qual seria a área do retângulo? A área do retângulo é a mesma coisa do quadrado. A figura são até semelhantes, tá vendo? Então se eu tiver o lado 1 aqui e o lado 2, a área do retângulo vai ser simplesmente área igual a lado 1 vezes lado 2. Então, caindo numa questão retângulo, quadrado, ou então, geralmente eles vão colocar outras palavras, botar uma figura retangular, uma área quadriculada, uma área quadrangular. Então, essas ideias, assim, a fórmula é área igual lado 1 vezes lado 2, tanto para o quadrado como para o retângulo. Já do triângulo, pessoal, é um pouco diferente. A área vai ser igual a base vezes altura dividido por 2. E quem vai ser a base e quem vai ser a altura? Geralmente, pessoal, ele vai falar na questão quem é a base, quem é a altura, ou a gente vai ter que imaginar, dependendo da figura. Se ele botar uma figura, botar uma distância, botar outra distância, ele vai falar essa daqui é base, essa é a altura, ou simplesmente a gente multiplica uma pela outra, porque aqui na multiplicação a ordem não altera. Só que depois a gente tem que dividir por 2. Então no triângulo é base vezes altura dividido por 2. E a área do círculo? Qual vai ser a área do círculo, pessoal? A área do círculo, o círculo aqui, ele tem um pontinho aqui e tem um traçozinho aqui, que é chamado raio. É chamado raio. Então a área do círculo é igual a π. Vocês lembram do π, que é a letra grega, que significa π é igual a 3,14 aproximadamente. Então a área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Essa é a área do círculo. Tá vendo aqui o círculo, pessoal? Se ele falar na questão círculo, circunferência, então dá a ideia da mesma coisa. Então o raio é essa parte aqui que sai do meio até qualquer uma das extremidades. Lembra de um pneu de bicicleta ou de moto? Não tem o que a gente chama de raio? É a parte que sai do centro até qualquer uma das extremidades. Qualquer dessa parte aqui é chamada de raio, certo? Então quando a gente fizer uma questão vai ficar mais clara. Pronto. Dito isso, pessoal, tem outra coisa também nessas figuras geométricas que é chamada de perímetro, que a gente chama da letra P. O que seria o perímetro nessas figuras geométricas? Simplesmente, pessoal, no quadrado e no retângulo, o perímetro eu vou somar todos os lados. Quais são os lados? Eu tenho esse lado 1, tenho esse lado 2, tenho esse lado aqui também, lado 3, e tenho esse lado 4. Aqui também vou botar lado 3 e lado 4. O perímetro aqui nessa figura seria o que? Seria lado 1 mais lado 2 mais lado 3 mais lado 4. Ou seja, eu vou somar toda a extensão da figura. Se em uma questão tiver, por exemplo, falar uma quadra foi feita com tais medidas, qual o perímetro? Então você vai somar todos os quatro lados da quadra. Mesma coisa o retângulo, pessoal. Vou somar todos os quatro lados. O perímetro, a fórmula do retângulo e do quadrado, o perímetro é a mesma coisa, tanto do perímetro quanto da área. Então aqui, essas duas figuras, as fórmulas são as mesmas. Vocês estão observando aqui? Certo. E qual é a fórmula
da gente calcular o perímetro do triângulo. Simplesmente eu também vou somar todos os três lados aqui, pessoal. Se tiver esse, mais esse, mais esse, eu tenho que somar todos os três lados do triângulo, certo? Então, basicamente, se tiver lá lado 1, lado 2 e lado 3, então o perímetro vai ser igual a lado 1 mais lado 2 mais lado 3. Então, simplesmente o período é somar os lados, certo? Só que a diferença aqui agora é o círculo. O círculo, o perímetro, ele chama de circunferência, comprimento da circunferência. Então, qual é o comprimento da circunferência? Ele quer saber qual o comprimento de todo isso aqui, pessoal. Ó, qual é o comprimento? O comprimento da fórmula é C igual a 2π vezes R. C igual a 2πr. Π é a letra grega, 3,14. O raio é essa metade aqui até aqui. E o 2 é um número, claro. Então, simplesmente são essas fórmulas básicas da gente calcular a área na figura plana. Vamos treinar aqui para a gente clarear as ideias? Então vamos treinar com uma questão basicamente fácil, pessoal. Veja só. Felipe comprou uma caixa retangular com 8 metros de altura e 6 metros de base. Qual é a área dessa caixa retangular? Retangular dá a ideia de que, pessoal? De um retângulo. E como é o desenho de um retângulo? É dois lados iguais e dois lados diferentes, mas iguais entre si. Então seria assim mais ou menos. Mais ou menos uma caixa de sapato. Ele falou que tem 8 metros de altura, vou botar aqui, então a caixa está deitada, e 6 metros de base. E qual é a área dessa figura? Simplesmente a área, pessoal. A área é igual eu multiplicar um lado vezes o outro, né? Super simples. Eu fazer 6 vezes 8. E 6 vezes 8 dá quanto? A área é igual a 48. Letra D, super simples, pessoal. A banca com certeza não vai cobrar assim super simples. Eu trouxe essas mais simples para a gente treinar a fórmula na mente. Então a área é um lado vezes o outro, certo? Vamos para outra questão agora. A questão 14, pessoal, outra questão fácil, só que agora ele pede, ó, qual o perímetro de um retângulo que tem comprimento de 10 metros e largura de 5? Então, retângulo novamente, a gente idealiza como uma caixa de sapato ou uma porta, então aqui é um retângulo. Ele tem 10 centímetros de largura, então 10 aqui, e 5 centímetros, ele tem 10 centímetros de largura e 5 de comprimento. Ou vice-versa, na verdade, ou ao contrário. Então, qual seria o perímetro? O perímetro, pessoal, observe que ele não pede a área. Se fosse a área, eu ia multiplicar um lado vezes o outro. Ele quer o perímetro. Quem vai ser o perímetro? Observe que sempre no retângulo tem dois lados iguais. Então, esse lado é o mesmo desse. Então, aqui é 5. E esse lado é quanto, pessoal? 10. Por quê? Porque esse lado é igual a esse. Então, o perímetro eu vou somar todos os lados. Vai ser 10 mais 5 mais 10 mais 5. Então, perímetro é igual a 10 mais 5, 15, e 15 mais 15, 30. Então, pessoal, se cair questões como essa, vocês não podem errar, que é super simples. Eu acredito que a banca, pelas outras provas, ela deve criar um contexto, mais ou menos assim. Uma praça retangular de medidas X e Y deve ser feita. Quais os valores das medidas? Ou qual o valor da área dessa praça? Então, ela deve contextualizar, mas a gente tem que pegar as informações que são dadas na questão. Vamos para a próxima questão. Observe agora, pessoal, já é uma questão mais contextualizada. Veja só. Luciana fez um forro para a parte superior do seu colchão, que tem 1,4 metro de largura e 1,8 metro de comprimento. Quanto mede o tecido usado? Então, como a gente vai saber? Basicamente, a gente tem que imaginar, vamos ver se ele falou se é quadrado, retângulo ou triângulo. Luciana fez um forro para a parte superior do seu colchão. Colchão, pessoal, qual é a figura geométrica de um colchão ou de uma cama? Então, isso a gente tem que saber, algumas figuras geométricas. Então, o colchão, a figura geométrica é mais ou menos assim, né? Um retângulo. Então, ele falou que um lado é 1,8 metros e o outro é 1,4 metros. E ela quer quanto de tecido vai ser usado ou foi usado. Então, simplesmente, a área é igual a lado 1 vezes lado 2, certo, pessoal? Então, a área é igual a 1,8 vezes 1,4. Então, basicamente é isso, pessoal. Então, vai ser 1,8 vezes 1,4. Olha a importância da gente aprender multiplicação com vírgula. No início eu falei que não ia cair diretamente a pergunta sobre para a gente fazer a cálculo de multiplicação com vírgula, mas ia cair um assunto, e nesse assunto a gente tem que aprender, a gente tem que saber calcular com vírgula. Então aqui,
8 vezes 4 dá 32. Coloco o 2 e subo 3. 4 vezes 1, 4. Com 3 que subiu 7. Agora eu multiplico por 1. 8 vezes 1, 8. E 1 vezes 1, 1. Faço o traço e faço a soma. Aqui dá 2. Aqui 7 mais 8. Aqui é um 8, tá meio borrado, mas é um 8. 7 mais 8, 15. Coloco 5 e subo 1. 1 e 1, 2. Então deu área é igual a 252. Só que tem um detalhe, pessoal. A gente tem que olhar quantos números tem à direita da vírgula na parte inicial. Tem 1, 2. Então na resposta vai ter que estar 2 números à direita da vírgula. Então área igual a 2,52 metros quadrados. Basicamente simples, certo, pessoal? Agora, pessoal, é uma questão que envolve a área do círculo ou comprimento. Vamos ver o que pede a questão. Considere um círculo, possui diâmetro igual a 6. Qual a área desse círculo? Considere π igual a 3,4. Então as informações é D igual a 6. E π, que é 3,4, geralmente π é 3,14, na verdade. Então, qual é a área desse círculo? O desenho de um círculo é assim. Vocês lembram da fórmula que eu coloquei agora há pouco? A área é igual a π vezes r ao quadrado. Certo, aí vocês vão olhar para aqui e falar, mas professor, eu não tenho o valor do raio. Só que ficou um detalhe que eu faltei colocar lá na questão de propósito. Veja só, o diâmetro. O diâmetro, pessoal, é o valor de um lado de um círculo a outro. Então o diâmetro é o valor que corta todo o círculo. Preste atenção nesse detalhe. O diâmetro é o valor que corta todo o círculo. Lembra que eu falei que o raio é de metade ao outro lado? Então, o outro detalhe é que o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Isso aqui vocês têm que lembrar também, pessoal, porque veja que na questão ele deu o diâmetro e na fórmula tem um raio. Só que a relação entre diâmetro e raio é que o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. O diâmetro é 6, então o raio é igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3. Pronto, agora é só simplificar e colocar aqui no valor do raio. Então o raio é igual a π, é 3,14 vezes o valor do raio, que é 3. Então fica 3 com 2 em cima, quer dizer que é 3 ao quadrado. Lembrando, pessoal, que o número ao quadrado não é ele vezes o 2, que daria 6. É 3 repetido duas vezes e multiplicado entre ele. Então é 3 vezes 3 que dá 9. Deixa eu separar aqui. Então a área é igual a 3,14 vezes 3 ao quadrado dá 9. Então ficou que a área é igual a 3,14 vezes 9. Deixa eu fazer aqui do lado. Então vou botar aqui 3,14 vezes 9. 4 vezes 9 dá 36. Coloco 6 e subo 3. 9 vezes 1, 9. Com 3 que subiu 12. Coloco 2 e subo 1. 9 vezes 3, 27. Com 1, 28. 28. Tem alguma vírgula? Tem duas vírgulas. Então ficou 28,26. E 28,26, pessoal, vejam só. Letra A. Tá vendo, pessoal? Mudou a fórmula, mudou a figura geométrica, mas a ideia continua igual. A ideia não é difícil esse assunto. A gente tem que tentar gravar essas fórmulas, são poucas fórmulas, e na hora da questão tentar interpretar para pegar as informações. Vamos mudar de questão. Veja essa questão agora, pessoal. Questão 6. Ela é um pouco diferente, olha só. Um retângulo tem largura de 8 cm e seu perímetro é igual a 44 cm. Sendo assim, qual a área desse retângulo? Muita gente aqui afoita, pessoal, apressada, já faz o seguinte. Entende que a área é igual a um lado vezes o outro. Claro que eu falei que a área é igual a lado 1 vezes lado 2. E vai logo multiplicando 44 vezes 8. Só que não presta atenção que esse 8 aqui é a largura. Ok, 8. E esse 44 aqui, ele não é nenhuma desses tamanhos. O 44 é o perímetro, pessoal. Lembra do perímetro? O perímetro é igual à soma de todos os lados. Então esse 44 aqui, P igual a 44, é a soma de todos esses lados, ok? Certo. E quem vai ser esses outros dois lados? A gente vai ter que montar basicamente uma equação. Lembra que o perímetro é igual a lado 1 mais lado 2 mais lado 3 mais lado 4. Então vai ter momentos, pessoal, que a gente tem que montar uma equação para resolver. Então vamos substituir aqui. Quem é o perímetro? 44. Então vou substituir aqui. 44 é igual. Quem é o lado 1? 8. Ok, certíssimo. Quem é o lado 2? Não tenho. Então vou botar aqui mais lado 2. Mas quem é o lado 3? É esse daqui. Quanto vale aqui, pessoal, em um retângulo? Esse valor de cima é o mesmo do de baixo. Então aqui é 8. Então vai ficar 8 mais... Quanto é o lado 4, pessoal? Veja só, que aqui é o lado 2
E esse lado 4 vale quanto? Vale o mesmo tamanho do lado 2, pessoal. Então, quando acontecer isso em uma equação, a gente vai colocar que aqui é lado 2 também. Por quê? Porque se eu não sei e esses dois lados são iguais, então eu coloco o mesmo valor na montagem. Então aqui vai ser lado 2. Então virou basicamente uma equação, pessoal. A gente não fez ainda muitas questões de equação do primeiro grau, mas basicamente a gente tem que trazer os números para um dos lados e a letra para outro lado. Então 44 aqui eu vou conservar. E esses número 8, pessoal, eu vou trazer para o lado esquerdo. Quando eu mudo de lado da igualdade, eu mudo o sinal. Então aqui vai ficar menos 8. Esse menos 8, esse 8 positivo eu trago menos. Então, passei para o lado da igualdade, eu troco o sinal. Então isso aqui é igual a lado 2 mais lado 2. Eu tenho duas vezes o mesmo valor, pessoal. Lado 2 mais lado 2, então vai ser duas vezes esse valor, duas vezes lado 2. Agora eu vou fazer essa operação. 44 menos 8, certo? 44 menos 8, pessoal, dá quanto? Isso mesmo, dá 34. Então ficou 36, perdão. Então ficou 36 menos 8 igual a 2 vezes lado 2. 36 menos 8, pessoal, vai dar quanto? 36 menos 8 vai dar quanto? Isso mesmo, vai dar 28. Porque 28 mais 8 dá 36. 28 igual 2 vezes lado 2. Como eu quero encontrar o valor do lado 2, quando acontecer isso, que tiver um número do lado da letra, essa letra fica de um dos lados e o número passa para o outro lado embaixo dividindo. Então eu fico com 28 dividido por 2 igual a lado 2. Ou seja, 28 dividido por 2 vai dar quanto, pessoal? 28 por 2 dá 14. Então, lado 2 igual a 14. Aí vocês olham aqui. E cadê essa resposta, professor? Observe que eu encontrei aqui o valor do lado, ou seja, desses lados aqui, que é igual. Então aqui é 14 e aqui é 14. Mas o que ele quer? Ele quer a área. Agora sim eu faço. A área é igual a lado 1 vezes lado 2. Então vai ser 8 vezes o valor que eu encontrei, que é 14. Simples assim, pessoal. 8 vezes 14. Agora sim ficou fácil. Então vou colocar aqui. 14 vezes 8, 8 vezes 14. 14 vezes 8. 8 vezes 4, 32. Coloco 2 e subo 3. 8 vezes 1, 8 com 3 que subiu, 11. Então ficou área igual a 112 centímetros quadrados. Letra C. Tá vendo, pessoal? Já foi uma forma diferente da gente fazer. Algumas pessoas acham que vai complicar esse modelo já, mas aqui já deu duas informações diferentes e pediu para calcular a área. Então fiquem atentos nos detalhes. Por fim, pessoal, vamos fazer uma questão que aparenta ser fácil, mas se a gente não se atentar ao detalhe, a gente erra. Olha só o que ele fala. Um quadrado possui área igual a 25 centímetros. Antes, pessoal, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, é muito importante. É uma rápida revisão aqui, mas vocês têm que fazer várias questões diferentes, porque quanto mais faz questões, se assemelha ao que cai na prova. Porque a banca, ela pode criar questão, mas dificilmente ela vai fazer isso. Ela busca questões na internet, faz uma mudança de uma informação ou outra. Então, se você fazer várias questões, na hora que chegar na prova, você vai se familiarizar com essas questões, certo? Então, vamos lá. Um quadrado possui área igual a 25. Quadrado, todos os lados são iguais, né, pessoal? Vamos ver? Tá basicamente do mesmo tamanho. Então, todos os quatro lados são iguais, ok. Qual é o comprimento de cada lado? Então, vou botar aqui, a área é igual a 25. Ele quer agora o comprimento, ele quer saber qual é o comprimento de cada um desses lados. Lembrando que esse lado aqui, pessoal, esse lado 1 é o mesmo desse, é o mesmo desse, é o mesmo desse. A ideia quadrado quer dizer que os quatro lados são iguais. Então ele quer saber qual um desses lados. A gente vai lembrar a definição de área, pessoal. A área não é igual a lado 1 vezes lado 2. No caso, esses dois lados são iguais. Ok. Então, vou botar aqui lado 1, lado 2 só para diferenciar. Mas lembrando que esses dois tamanhos são iguais. Ok. A área é 25 que ele deu na questão. Então, vou colocar 25 é igual a lado 1 vezes lado 2. Então, se lado 1 vezes lado 2, lembra que eu falei na última questão? Quando acontecer isso de eu não saber nenhuma dos dois valores, eu coloco que um dos lados é igual ao outro. Então aqui eu coloco o lado 2. Sempre quando acontecer de eu não saber o valor de um dos dois lados, eu coloco que os dois lados são iguais. Aqui é igual porque no quadrado são todos iguais, na verdade. Então 25 é igual a lado 2 vezes lado 2. Então 25 é igual. Quanto é um número vezes outro, pessoal? Lado 2 vezes lado 2 vai dar quanto? Vocês podem imaginar aí, ou vocês podem pensar da seguinte forma. Numa questão de prova, é básico a gente fazer essas coisas. Ó.
olhar qual desses dois números aqui, ou desses 4 números, que eu multiplicar entre ele, que vai dar 25, ao invés da gente complicar e fazer mais para frente. Eu tenho dois números multiplicando que deu 25. Quais esses dois números? São iguais, é 3 vezes 3 dá 25, é 4 vezes 4 que dá 25, é 5 vezes 5 que dá 25, ou 6 vezes 6, claro que é 5 vezes 5, né, pessoal? Então vai ser 5 vezes 5. Então, o comprimento de cada lado vai ser quanto? Vai ser 5. Então, lado 1 é igual ao lado 2, que é igual a 5, certo, pessoal? Então, vocês podem fazer isso também na prova, e substituindo os valores. O que vocês acharem melhor, mais fácil de fazer, pode fazer. O que importa é chegar no resultado certo. E é isso aí, pessoal. Vamos fazer mais questões com outros tipos de questões mais completas. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.